Oi, gente. Hoje vamos conversar com uma banda de São Paulo chamada Ted Marengos. Já já vão entrar e a gente vai poder conversar e conhecer mais sobre eles. Ignora, a banda Ignora tá aqui com a gente, a Ted Marengos também chegou. Opa, vamos começar. T4 espetacular, seja bem-vindo. Vou chamar aqui os meninos da Ted Marengos. Olá, Olá, tudo olá, tudo bem? bem? Olá, tudo bem? Oi, Carol Indica. Oi, prazer estar falando aqui com vocês. Eu estava ouvindo o som de vocês, muito bom, gostei demais, viu? Parabéns pelo Obrigado. trabalho que vocês fazem. Que bom que tem algum roqueiro nesse mundo. Tem. Roqueiros e Tony, roqueiras. seja bem-vindo. Franklin Pataléu está aqui com a gente. Lilian Quezado. Paulão Viana. Paulão manda o material, viu, da Terror Zone. Necro Hunter. Tem uma galera muito legal de bandas aqui com a gente, viu, acompanhando. Coisa boa. Fala, Bom, galera das bandas. Mandem as coisas pra gente ouvir também. Mandem isso, perguntas sobre música. pronto. Queria começar, né, assim, agradecendo a presença de vocês e pedir para vocês se apresentarem, falarem sobre a banda. Se apresentarem no palco. Não, vocês se apresentarem, se apresentarem e Tá dizerem bom, como foi começar a banda. tá bom. Então, vamos começar com o Tomás, o baterista. Eu vou apresentar o Tomás, então. Tá bom, vamos lá. Ele me apresenta, então, depois. Vamos lá. Esse daqui é o Tomás. Oi, pessoal. É um Olá. garoto eficaz. Ele toca bateria, ele faz uns vocais maneiros e ele também sabe compor muito bem músicas no seu pequeno violão Yamaha. Olha só. É diferente quando alguém te apresenta, né? Dá outra É sensação. legal, né? Ó, esse aqui é o Júlio, galera. Ele é o vocalista dos Ted Marengos. Ele toca guitarra. Ele gosta muito de timbres de guitarra, de estúdio. Adora mexer em equipamento de estúdio. E é um grande compositor. É o compositor da maioria das nossas músicas. Inclusive, são 3 discos praticamente inteiros nas costas dele, assim, de composição. É muita coisa. E não para, é uma máquina. Então, devidas às apresentações, está faltando o nosso baixista, Luiz, que normalmente faz essas entrevistas com a gente, mas ele não está aqui nesse momento. Ah, tá certo. E como foi? Da onde foi que surgiu o nome Ted Marengos? Então, você quer contar mais ou menos também como é Não, que... a gente quis fazer uma homenagem, na verdade, para o meu avô Aureliano, e a gente pôs o nome Ted Marengos em homenagem a ele. Ah, tá certo. E assim, eu tava vendo, vocês fazem uma mistura de hard rock, country, com algumas coisas de blues, né? Como foi assim, essa ideia que vocês tiveram de fazer esse som? Ah, então, a gente desde criança escuta muito rock com os nossos pais, que tinham músicas como Carpenters em casa. Meu pai gostava muito de Phil Collins, de Genesis, Alice de Cooper, Kiss. Black Sabbath, The Police. Eu lembro as bandas que a gente lembra assim de infância. E depois a gente foi começando a descobrir as coisas um pouco mais pesadas, como Iron Maiden, Metallica. E isso foi moldando até a gente, moldando o nosso jeito de tocar, até a gente descobrir o blues, o country também, que é um outro universo, mas tudo se conecta. No fim é tudo música, né? E eu acho que, assim, de Willie Nelson ao Metallica, você consegue ter sempre elementos que convergem, né?
E são muitas linguagens que a gente foi tentando incorporar nas nossas composições também, né? E foram influenciando ao longo do tempo. Então, hoje em dia, a gente não se preocupa nem tanto com o estilo da música, mas a gente procura sempre servir ao que aquela composição está pedindo. E daí, no fim, quando a gente grava o produto final, né, o que sai no resultado, é sempre algo novo que a gente não esperava, né? É, eu estava vendo, assim, vocês começaram em 2011 em São Paulo, não foi? A Pé de Marengos, né? Porque antes você já tinha uma outra banda e depois foram para Pé de Marengos, é isso? Na banda nós somos três irmãos, então a gente cresceu tocando junto em casa, né? Então, desde o começo a gente já tinha banda, mesmo sem saber que era uma banda, né? E o primeiro nome era Ferrorama, tinha músicas, composições em português, tem um disco lançado, foi uma época de começo mesmo, né? A gente era muito moleque, e aprendendo muito, experimentando o que a gente fazia ainda, e o Ted Marengos é praticamente uma evolução disso, desse momento, e vieram outros tipos de composição, outras músicas, outra linguagem, e aí é isso, a gente foi uma evolução mesmo de um momento. São duas bandas gêmeas quase. Ah, tá. Eu estava vendo, assim, deixa eu ver se o nome dos clipes que eu anotei para falar deles. Savage Rock and Roll, eu achei bem interessante. Tem um hard rock, um country, né? E eu também gostei, achei interessante a gravação dele. Vocês fizeram a gravação aonde? Do A gente clipe? gravou Savage Rock and Roll, foi a única desse álbum que a gente gravou em São Paulo, no estúdio de um amigo que é o Rodrigo Basso. Ele gravou, música, mixou. o clipe. O O clipe? clipe, o clipe. O clipe de Savage? É. Aham. O clipe a gente gravou na praia. A gente gravou no mangue, no meio do mato. Litoral de Mas São foi no Paulo. Brasil, foi? Foi. Olha, porque Inclusive, era uma das coisas que a gente queria passar mesmo. A gente não queria passar um lugar selvagem, inóspito, assim, que não tenha tanta identificação com as nossas raízes, né? E a gente cresceu rodeado da natureza brasileira, obviamente, né? Então, foi uma forma de fazer um clipe num lugar onde a gente está acostumado a ver, fora da cidade, né? E levantar esse ponto que é muito bonito do Brasil, a nossa beleza natural é sensacional. Então, é também uma forma de homenagear o Brasil, né? ficou muito bem feito. E assim, eu achei até que fosse fora do Brasil, tanto ele quanto o I'm Not Going Back. Porque ele tem um cenário diferente. O I'm Not Going Back tem aquela questão da fauna também, né? Bem diferente. Foi aqui também, ou vocês mixaram uma imagem que vocês retiraram de outros lugares, ou tudo Não, estava ali. I'm Not Going Back foi gravado em Areias, uma cidade do interior de São Paulo, quase na divisa com o Rio, que recebeu a gente super bem, a cidade super pequena, mas que tem é maravilhosa, assim, tem as vistas incríveis dos morros, das fazendas, e a gente teve a oportunidade de conseguir fazer isso lá, né? E é Brasil, continua sendo São Paulo. Tem até uma cena da igreja que o padre liberou a igreja lá pra gente usar e a gente ficou a tarde inteira gravando na igreja. Eu achei legal Tem os isso aí. vitrais e tal, e a gente tocando lá, mesmo alto, né? E na igreja fica um som, um reverb, né? Fica muito bom. Eu estava vendo, eu ia até perguntar sobre isso, assim, aquele local. É, se vocês fizeram uma união muito boa, até eu ia perguntar, foi o. Estava anotando lá, tem que olhar, né, quem tinha feito. Steve Bruno e o Francisco Cobra. Vocês sempre trabalham com eles? O Steve é um diretor que eu conheci nós tempos na faculdade, é um cara muito promissor, assim. Ele produziu 2 clipes com a gente, que é o I'm Not Going Back e o do segundo disco, The Devil's Got No Name. É um grande amigo, além de profissional
Ótimo, ajudou a gente a idealizar esses dois projetos. E o Francisco Cobra, a mesma coisa. O Chico Cobra é um filmmaker aí da guerrilha que trabalha vai com tudo, escreve super bem, planejamento, entrega, é um diretor mesmo dos tempos modernos aí, que são grandes amigos e que estão sempre lado a lado. Então, e o Chicão, do início, desde os tempos do Ferrorama, já conhecia a banda e acompanhava e gostava. Enfim, estamos sempre rodeados de pessoas muito próximas, né? Eu achei muito interessante porque o clipe, além da música ser muito boa, o clipe tem uma fotografia muito bonita. A questão da transição de imagens, tudo, eu achei isso muito legal porque agrega um sentimento especial na música, né? Além de você ter uma música boa, você ainda tem a parte visual que prende sua atenção ali até o final do clipe. Então, achei muito boa e queria dar os parabéns pelos clipes, porque estão muito bem produzidos mesmo. As músicas, então, nem se fala. As músicas é assim, um trabalho muito bem feito. Até queria que vocês falassem sobre as composições. Vocês têm, quando vocês vão fazer o disco, vocês já lançaram uns 3 álbuns, é isso? Isso. Aí cada um tem uma temática, ou são temáticas diferentes, as músicas também são todas diferentes. Como é que é a questão da composição e dos álbuns? Bom, o nosso primeiro disco foi de 2012, então de lá para cá mudou bastante coisa. Cada disco tem a sua identidade, né, da época que a gente estava com a banda. No primeiro foi uma gravação um pouco mais longa e a gente nem alugou o estúdio fixo, então a gente demorou muito tempo, assim, para a gente. Por mais que o resultado a gente tenha gostado muito, mas demorava muito para a gente voltar para o estúdio. Então demorou como se fosse um ano assim, de gravação. Foi bem no tempo da transição da banda, a gente estava começando o Ted Marengos. A gente estava meio que entendendo qual que ia ser a linguagem que a gente ia fazer com a banda, né? As composições começaram a ser em inglês e a banda começou a se moldar. Então o primeiro disco é a gente tentando encontrar. O segundo a gente gravou lá em Nova York, no estúdio do Brooklyn, que a gente conseguiu gravar em fita, então foi muito bom e muito menos tempo. A gente passou, acho que foram de 2 a quase... Foram quase 12 dias, né, de gravação. Então foram 2 semanas de gravação, contando com todo o tempo que a gente esteve lá. E foi bem rápido, foi mais ou menos ao vivo, porque a gente gravava muita coisa junto, todo mundo no estúdio, né? Até o engenheiro de som estava dentro do estúdio com a gente. E nesse último álbum, o Timeless Beat, foi ainda mais rápido o processo de gravação. A gente gravou em 1 semana, a gente já estava com tudo ensaiado, com todos os músicos que iam participar já estavam planejados, né? Para a gente não perder tempo no estúdio que estava sendo alugado. Então, e a gente gravou lá em Santo André, no estúdio Eiffel, que é muito legal também. Inclusive, para quem quiser saber até mais como foram os bastidores dessa gravação desse último álbum, a gente lançou há 1 semana um documentário que conta todo o processo, desde o início da ideia do disco, como as músicas surgiram, como a gente foi para o estúdio, como foram os dias de estúdio, na visão de cada um que participou. Então é um documentário de 30 minutos, está no YouTube, novinho, muito legal, para entender esse backstage, né? Que era a nossa intenção de mostrar. Eu assisti, eu vi esse documentário, achei muito legal. E eu não tinha visto ainda, não conhecia ainda. Eu vi que lá tinha umas divisórias de vidro e, ao mesmo tempo, assim, que vocês estavam separados, vocês estavam juntos, né? Um podendo olhar para o outro. Foi nesse estúdio? Então, era assim, como se fosse a sala técnica, o engenheiro de som ficava no centro. E daí tinha 2 salas, uma menor na direita e uma grande para a esquerda, e ele conseguia ver pelo vidro as duas. A da esquerda era a sala de bateria, e ficava o Tomás e o Luiz, que é o baixista, nessa sala maior. E na outra sala ficava eu com violão e voz, e uma outra sala que era tipo como se fosse um banheiro. E assim. essa não dava para ver. E ficava o Kiko lá dentro com a guitarra e ele conseguia ver Às vezes conseguia, uma janelinha. Baixo, Mas estúdio é um laboratório muito gostoso. A gente assistiu o documentário agora que lançou.
você fica, bate uma saudade de fazer aquilo tudo de novo, né? Porque não sei, pra gente que gosta muito, né, de música e de criação, você vê aquele negócio acontecendo, acho que é uma das coisas mais gostosas para o músico, né? Eu acho que também se deve à sintonia que vocês têm, não é? Porque, pelo menos assim, um pouco, apesar de eu ser leiga no assunto, mas eu vejo assim, o pessoal reclama, fala muito que é muito tempo para gravar, porque você grava, aí tem um erro, volta, repete, fica nessas coisas. E vocês, eu achei até rápido, o período de gravação de vocês, eu achei rápido, então eu acho que isso aí tem muito a ver com a sintonia que vocês têm, que aí ajuda Não só a bastante, né? sintonia, mas a preparação também. A gente foi com o tempo de carreira da banda. Primeiro disco, a gente estava realmente numa experiência completamente nova, né? E quando você chega para um terceiro álbum da banda, já com quase 10 anos do primeiro, né? Você começa a ganhar a experiência de pré-produção também, que é você chegar com aquilo lá o mais pronto possível para gravar. E você vai tirar o melhor do estúdio ali, né? Porque você vai ter tempo para experienciar coisas novas e vai otimizar teu tempo porque você tá bem, a banda tá encaixada, sabe? Esse é um processo muito importante que a gente foi percebendo. A pré, sem dúvida, para uma banda ao vivo, é a melhor opção. Eu estava vendo também, assim, o Júlio, ele tem uma coleção de guitarras, não é, Júlio? Ah, Guitarras bem diferentes. eu já adquiri algumas aí ao longo do tempo. Tem umas, eu acho que um pouco mais de 10. Mas aqui sobra uma graninha, o rapaz, a primeira coisa que ele faz é arrumar uma Eu não guitarra. compro roupa, não compro nada além de guitarra, eu acho. Não gasto com É, nada. Não, e para fala vender só uma dor no coração, pode falar. para Deu dor no vender uma dor coração. no coração. Ah, imagino. O Franklin tá dando aí, o Franklin Papaléu tá dando parabéns pelo acervo. Eu estava Ah, assistindo obrigado. junto com ele o vídeo que você fala das suas guitarras, e aí ele estava assim, encantado com elas, falando sobre elas. Comenta um pouquinho sobre as suas guitarras, qual a sua preferida, qual a que você gosta de usar mais no palco. Tem os Ah, guitarristas aqui assistindo. eu tenho uma guitarra que eu gosto muito, que é a Barato, é uma guitarra vermelha que eu comprei, acho que foi a segunda guitarra que eu comprei na vida. E eu nunca imaginei que eu ia comprar uma guitarra tão esquisita assim, porque ela foi. Eu acabei vendo de comprar ela só por causa do som mesmo, porque eu tava numa loja em Nova York, a gente fez uma viagem, foi para Nova York e eu queria passar na Menes, que era a loja de guitarra lá, mais famosa, é a lendária, né? E eu entrei para ver o que tinha. Só que daí você entra, é como se você estivesse entrando no paraíso. Você vê um monte de. Todas as paredes forradas de guitarra, o pé direito de 5 metros, assim, só guitarra de cima a baixo. E eu olhando, Gibson, Fender, Gretsch, só guitarra cara, assim, né? Daí você vai falar, você fica até com medo. Será que eu peço para tocar? Mas nos Estados Unidos eles deixam você encostar em qualquer instrumento, né? E tocar e ficar o quanto tempo você quiser lá na loja brincando de tocar. E aí eu vi essa guitarra, eu peguei algumas Gibson lá para tocar e tal, tava achando muito bom. E eu vi uma guitarra lá no topo, a última guitarra lá da fileira, né? E falei, pô, o que é aquela guitarra lá? O cara me perguntou, o que você gosta de tocar? Eu falei, eu gosto de tocar um rock mais como Beatles, Stones, né? Uma coisa mais clássica. Ele falou, então você vai gostar dessa guitarra. Foi lá, pegou a guitarra, me trouxe, e na hora que eu pluguei ela, eu meio que clicou, e eu apaixonei, e eu comecei a tocar com ela em todos. Daí eu comprei na hora também, veio com um case lá, que nem era o dela, o cara me deu. Então virou a minha guitarra que eu toco sempre. Fazia um tempo aí que eu não tocava com ela, mas eu voltei a usar ela agora e eu percebo que ela se encaixa muito bem para o estilo de música que eu gosto, e que ela é muito versátil assim, para mim e simples ao mesmo tempo, né? Mas eu tenho tocado também uma Flying V e
e também uma Strato, uma Fender Strato também. Que são guitarras Prontas já, né? que são muito fodas também. Tem o. Deixa eu ver aqui. A Bárbara Olive Martins falou: eu gosto demais dessa guitarra do Júlio. Acho que é essa que você estava falando aí agora. O pessoal É o som comentando aqui. bem característico do som dele, assim, a gente que vê de fora, né? É bem a cara dele, assim, eu acredito que não tá em todos os nossos discos, né? Essa guitarra é muito louca. O Franklin colocou parede cor de guitarra. Gostou. Parede cor de guitarra. E você, Júlia, é muito exigente com a questão do timbre do pedal? Na verdade, eu não sou exigente porque eu acho que eu aprendi que a gravação é um momento único. Você precisa criar, eu pelo menos lido assim, né? Eu acho que eu tento criar, que é um processo, na verdade. Do ponto que você escreve a música até o ponto que você vai para o estúdio, eu acho que você tem alguma coisa na cabeça que você quer chegar lá, mas eu acho que na maioria das vezes, quando você vai para o estúdio, você não encontra tudo exatamente como você quer. Então, você precisa saber utilizar muito daquela atmosfera que está presente no ar. E eu acho que foi assim que a gente começou a lidar mais com quando a gente vai produzir um disco, né? O que tem ali disponível para a gente usar, a gente tenta extrair o máximo disso para a nossa música. Ah, tá. E pro Mas Tomás. Oh, pode falar. Mas eu acho que a gente tem já um critério, né, de exigência que deve ter se aprimorado. E a gente Até que porque vê de fora, vê que os caras são bem viciados em timbre e pedal e não fala de outro assunto. Até porque tem músicas que têm timbragens diferentes, né? E você vai variando de acordo com o que se adequa àquela música, né? Que tá tocando. Né? Mas é Aí, porque também tem tanta opção, né? E não é nem que eu sou minucioso assim com um tipo de som, mas eu gosto de ouvir vários tipos de som, e tem muita disponibilidade hoje em dia, né? Mas você sempre vai tentando achar as coisas que vão mais conversando com você, né? Mas mesmo, pô, o Tomás fala que só guitarrista tem isso. Não, acho que baixista, baterista, ainda mais os bateras têm que se preocupar mais com timbre, porque eles são um instrumento unicamente acústico, né? Então, uhum. se você não, se você não tiver... Às vezes tem baterista, por exemplo, que não se apega muito com o negócio de afinar a batera, né? Vamos lá. Mas se você pensar, às vezes, se você afinar a bateria e ela estiver de acordo com o tom da música, isso muda. Isso os timbres de pratos, né? Cada um tem um som um pouco mais agudo, o outro tem um som um pouco mais espalhado, o outro tem um som mais fechadinho. São, É, são vários tipos de som e é totalmente acústico. Então é madeira batendo no metal, madeira batendo numa pele, não tem botão ali para se ajustar. é. O Tomás, assim, você, além da bateria, você toca outro instrumento? Eu vi um cenário que tinha um teclado, que tinha uma guitarra, que tinha. Você toca É, vários? a gente toca, assim, meu instrumento é bateria, não há dúvidas de que é o que eu toco desde sempre, mas na música a gente tem que ser versátil, tá? Até para poder compor, para poder produzir. Então eu toco violão, estudo música, arranho algumas coisas em diversos lugares, mas o meu instrumento é a bateria, né? Não tem dúvida disso. Hoje eu toco violão muito mais para compor e para poder produzir. E por diversão, né? Porque baterista sofre um pouco disso, né? Você vai no luau na praia, ou te dá um carrom pra você tocar, né? Que você vai ficar fazendo um tumpá ali. Ou você pega o violão e canta junto, né? Então, eu acabei aprendendo. E é demais, porque tem isso também. Quando você toca bateria,
você às vezes não, você tem uma noção rítmica, mas às vezes eu vejo muito batera que não tem uma formação acadêmica, que não consegue entender às vezes o que está acontecendo nas músicas, para onde está indo a harmonia, o que que conversa com o quê. E eu senti muita necessidade disso. Então eu comecei a estudar e minha intenção é cada vez tocar mais instrumentos. Me arrisco no baixo, me arrisco no piano, vamos que vamos. Legal. E aí você tem uma configuração especial para a bateria? Tem alguma peculiaridade que existe na bateria? Ah, tem algumas coisas. É que assim, com o tempo você vai percebendo para que tipo de música que você está tocando, o que que você precisa, né? Quando eu comecei a tocar, gostava muito de metal, então o meu sonho era ter aquela bateria gigantesca, com 1000 tons e 1000 pratos, pedal duplo. E aí, com as coisas que eu ouço, eu comecei a chegar à conclusão de que não necessariamente eu estou mais confortável nesse tipo de kit, né? E aí eu comecei a diminuir isso, né? Às vezes para gravar eu coloco mais coisa, mas em show, assim, para apresentação eu sou muito básico. Eu gosto de um tom surdo, bumbo single e 2 pratos ali e vai que vai, pau na máquina. Não tem muita frescura. Eu uso hoje pra caramba uma coisa que até me ajuda na configuração menor, que é um pad SPD, que é um pad que eu consigo disparar algumas coisas de efeito, assim, né? Eu estava lendo até assim que vocês gostam mais de usar o sistema analógico, né, para gravar do que o digital. Fica mais natural o som. É, Que vocês... assim, vamos dizer, os periféricos, né, os compressores, até uma mesa analógica, ela tem as mesas antigas têm sons característicos dos instrumentos analógicos, dos equipamentos analógicos, né? Mas hoje em dia fica quase impossível você não colocar a parte digital, né? Porque a edição é muito mais fácil, depois a mix e master também, você vai acelerar muito o processo, né? A não ser que você realmente fale assim, não, eu vou gravar tudo analógico. Daí você vai gravar em fita, você vai fazer a master no vinil, você vai mixar na própria mesa ali, no console. E hoje mixar no Pro Tools e masterizar fica muito bom. Eu diria que a gente está num momento híbrido assim da banda também. A gente adora a gravação analógica, a gente gosta de banda ao vivo, a gente gosta de sonoridade analógica de uma maneira geral, principalmente para gravação. Mas a tecnologia ela também serve como uma ferramenta sensacional para agilizar processo, para você chegar em alguns resultados que você precisaria de 1000 coisas caríssimas físicas para ter analogicamente, num plugin, entendeu? Então, o sistema que eu acho mais interessante até hoje em dia é esse híbrido mesmo, é você saber usar o melhor de tudo, assim. A boa coisa do digital é que ela está proporcionando, por exemplo, um país como o Brasil, que não tem nem um décimo da facilidade que os americanos têm de achar equipamentos antigos analógicos e um valor acessível. Um valor acessível. E a gente tem hoje o equipamento digital se equivale com produções de artistas mundiais grandes. E hoje o brasileiro consegue ter acesso a isso, né? Com os programas de computador e tal. Com todos os programas. Os programas da informática. Graças à Microsoft. Porque eu tenho visto isso. Ontem eu estava conversando com uma banda, uma rádio, e eles estavam comentando que eles preferiam também o analógico que o digital. Eles gostavam mais do som do analógico. Porque o som parece que ele vem mais porrada, ele pesa mais, ele tem mais característica, né? Às vezes tem um chiado também que soa legal na gravação, isso às vezes a gente acaba deixando. Porque o digital é todo muito limpinho, cristalino, né? Não é aquele... Agora é interessante, né? Porque a tecnologia veio para ajudar um bocado, né? Porque você muitas vezes, antes só no estúdio para conseguir algumas coisas, e hoje em dia você já monta no computador e bota alguns programinhas lá que você já consegue fazer a gravação e depois leva para o estúdio para
uma aula de informática básica, você sai gravando. Isso é interessante, porque vem ajudar bastante as bandas, né? Porque a gente sabe o quanto. Aumentei aqui e não consegui baixar. Faz toda a diferença, Franklin. O Júlio tem uma teoria sobre válvulas, Franklin. Qual é a teoria? Ele adora válvula, Franklin, viu? Eu ouvi falar que hoje em dia não existem mais válvulas como se fazia antigamente, né? É aquela velha história. Globalização, meios de produção, barateamento, déficit de qualidade. O Franklin, ele tem uma caixa, aliás, ele tem a caixa da Marshall, que é de válvula, né, Franklin? E ele estava com uma caixa nova e ele trocou, ele viu na loja, ele disse, essa caixa foi minha. Ele reconheceu na loja a caixa que era dele, de não sei quantos anos atrás, ele foi trocou a nova dele por essa antiga e trouxe para cá. Tinha aquela marca que ele fez com o canivete, com o nome dele, né? No caso, tinha uma marca mesmo. Tinha uma marca e ele reconheceu. Ele está falando aqui, 18 anos. Do dia que ele entregou a passagem de som. Qual foi a que você entregou, Fran? Entra. Ele tá rindo aqui. Sei que ele pegou, ele tá recuperando umas coisas antigas que ele tinha, umas guitarras também que ele adora, tá recuperando. Que Sim, guitarra até... ele tem? Hã? Qual guitarra ele tem? Ele tem uma TRS, tem a Les Paul e tem a outra que eu... uma Ibanez. Uma Ibanez bem antiga, de 33 anos. Aí ele tá atrás dessa antiga, a primeira guitarra dele, conseguiu recuperar, tá com ela agora. Boa guitarra. Hã? PRS, Gibson, são ótimas guitarras, né? Ibanez é um cocô. Tô brincando. É o xodó dele, a Ibanez. Eu gosto mais da Les Paul. E tem uma tonante aqui também, que a tonante... essa sim. Então joga todas fora e fica com a tonante. A tonante já tá escondida, que a tonante tava pendurada ali. Aí eu digo, não, tira essa tonante daí e bota a Les Paul, que é meu show. Eu acho linda ela. Aí eu digo, não, bota essa daí para poder aparecer. A outra, a Ibanez, está na caixa, que ele não deixa nada tocar. Ninguém pode tocar nessa guitarra, então tá aí guardadinha. A Ibanez? Ele tem um xodó por essa Ibanez. É a Ibanez do Steve Vai, né? É do Steve Vai, essa? É porque eu acho que tem um valor especial também, porque foi a primeira guitarra dele. Assim, foi sofrido para ele conseguir comprar. Então, eu acho que ela tem um valor especial, sentimental, bem maior. Mas aí ele tá passando aqui. São só bens materiais, isso não importa. E aí ela tem até uns machucadinhos, né? Que um dia eu estava conversando com os guitarristas, eles falando que tem uns arranhões nas guitarras, mas eles gostam, porque é a história da guitarra, né? Vocês têm isso com os instrumentos de vocês? Ter um arranhão, alguma coisa, e vocês gostarem? Então, esse é um negócio que também é muito da evolução do músico, né? Porque no começo você compra a guitarra, ninguém pode encostar. Solta a minha guitarra! Olha pra minha guitarra! Sai daqui! Daí depois eu acho que, por exemplo, eu prefiro hoje em dia perder um pouco, desapegar e daí deixar ela mais solta, convivendo com outras guitarras, andando por aí sozinha. E daí ela já fica menos preciosa. Daí você fica tratando ela de um jeito um pouco mais... menos... com muito cuidado, assim. Eu tomo cuidado, mas também não sou fresco, né? Não, porque eu fico pensando, às vezes eu vejo a banda deixa lá tudo armado, tudo pronto para começar o show e se afasta um pouquinho enquanto começa. E sempre tem aquela pessoa que quer tirar foto. Então tem gente que se aproxima do palco, pega a guitarra, começa a fazer pose, vai para a bateria. Eu fico 2 dias, porque eu fico, meu Deus, se alguém derruba uma coisa dessa no chão, quebra. Eu não chego nem perto, morrendo de medo de quebrar alguma coisa, né?
E eu fico imaginando o músico. Imagine ele, fica com o coração na mão de ver a pessoa lá mexendo nos instrumentos para tirar fotos sem a permissão, né? Porque muitas vezes eles fazem sem permissão. Tem que ficar esperto nessas horas. Porque, ai, uma quedinha faz um Mas é estrago. isso. Quando você vai estar num lugar onde tem músicos, os músicos sempre perguntam, não, pô, de quem é essa guitarra? Será que eu posso ver? Posso só encostar, tocar nela aqui? Agora, normalmente quando você está no... Acho que deu uma travou. Alô? Eu tô Tem ouvindo alguém a voz aí? de vocês, mas a imagem Deixa eu ver. travou. Voltou. Bom, voltou a imagem. Voltou? Voltou a imagem e o som. Não, daí eu tava falando, quando você tá no ambiente de músicos, eles normalmente o músico, ele, como ele tem instrumentos, ele vai chegar e vai perguntar, posso ver, posso tocar. Daí, se você tá num lugar onde tem um monte de gente louca, não sei o quê, os caras já pegam a sua guitarra, já saem voando com ela. Aí você fala, caralho! Como é que tá? Eu acho que o importante é lembrar que é o nosso instrumento de trabalho, além de tudo, né? E que é caro, viu, gente? Vocês não Exato. fazem. Tem gente que não faz ideia de quanto custa um instrumento. Nossas guitarras O, fazem sucesso aqui, as pessoas sabem o que você usa, cara. Olha lá, usa, conta a história da guitarra vermelha. Mas já foi a guitarra vermelha, já perdeu. Você entrou atrasado na live. Agora a gente vai contar a história da guitarra verde. o Paulão é da banda Sodoma, que é uma banda de heavy metal de Natal, e também da Terror Zone. E ele Ixi, está aqui travou. conversando. Ah, já vamos. A Pronto, internet. Voltou? voltou. O Paulão Viana, ele é guitarrista de duas bandas de heavy metal aqui de Natal, aqui pertinho. E ele disse que já expulsou 4 deputados do palco que estavam querendo brincar de músico. Olha aí. Então, É, é isso que a gente tem que passar, né? Às vezes. Você pega esses políticos frustrados aí, o que acontece? Estou perguntando sobre a guitarra de lata. Deixa eu ver quem foi que perguntou. Está sumindo aqui. Eu estou pegando outro celular para ver se eu consigo ler. É, Bel S. Pap. Está perguntando, Júlio, e a guitarra de lata? Então, a guitarra de lata é uma história legal, que eu comprei ela numa viagem que eu fiz para África do Sul e eu achei um cara que vendia guitarra numa banquinha, numa feira. E daí eu achei legal porque a guitarra era feita de uma lata de óleo, né? E daí eu fui ver lá no painel dele, tinha um muralzinho que ele montou, daí tinha lá pessoas que já compraram a minha guitarra. E uma listinha de um monte de guitarrista. Só que os guitarristas que estavam na lista eram Brian May, Dave Gilmour, Mark Knopfler, só uns caras desse nível. Daí eu falei, não é possível, será que os caras compraram? Daí eu fui conversar com o cara. Aí ele falou, meu, já passaram alguns caras. Ele dava risada, assim, ficava meio tímido. Mas daí Você tinha visto perguntei... o documentário, não tinha? Do Gilmour? Eu lembro de ter visto o David Gilmour tocando uma guitarra, exatamente, né? Era a que ele tinha comprado, mas eu acho que eu fiquei com isso na memória. Eu perguntei para ele, talvez o David Gilmour apareceu no documentário e falou, é verdade, apareceu, porque daí eu acabei levando uma guitarra lá dele que Feita numa lata de castrol, assim, de óleo dos anos 80. E ele dava o preço das guitarras como pela raridade da lata, né? Então, se a lata era dos anos 20, daí ele falava que era uma guitarra vintage. É que o argumento é que as latas foram perdendo um pouco da qualidade. Eu acho que essas latas da Castrol foram feitas até os anos 80, assim, que já é velha, né? Mas ele achava na garagem de os caras que colecionavam lata. Ele... Como é que é o nome dele, não?
O nome da guitarra é Township Guitars. Se você achar Township Guitars no Facebook no site mesmo, no Google, é esse cara, vale a pena conferir. Eu tô até anotando o nome dele aqui para procurar. Estão pedindo para vocês falarem sobre o baixo do Luiz, que foi roubado. Isso daí não dá para entender, né? Ele parou em São Paulo, na Rua Augusta, na famosa Rua Augusta, e foi num bar, deixou o carro do outro lado da rua, assim que ele estava visível. Ele sentou num boteco e ficou vendo o carro dele, o baixo dele tinha acabado de sair de um show. Ele tinha feito um show. E daí ele deixou o baixo no banco de trás e alguém quebrou o vidro pelo outro lado, assim, e puxou o baixo para fora e saiu correndo. Baker, que ele gravou as primeiras coisas dele. Ele chegou, ele só viu o vidro quebrado lá, né, do carro. Foi um absurdo. Tristeza. Uma tristeza. Depois ele tentou procurar, né, porque normalmente aparece aí depois alguém vai lá e vê ele à venda, mas até hoje ninguém falou nada. Já faz um tempo. Ele tem um número de séries. Mas tem as marcas dele, que nem você estava falando do Amp. Se um dia ele encontrar esse baixo, acho que eu tenho certeza que ele reconhece. Um Rickenbacker preto. Quem vê aí, dá uma olhadinha. Eu não sei se o Luiz depois ele manda aí quais são as marcas evidentes dele. Teve uma época até aqui em Fortaleza que a gente estava compartilhando direto, estava tendo muito roubo de instrumento musical. Inclusive estúdios que estavam sendo arrombados e levavam equipamentos assim, tudo de primeira, e equipamentos novinhos e sendo roubados. Então a gente estava compartilhando direto as fotos dos produtos roubados e tudo para ver se alguém conseguia recuperar. E uma parte, assim, teve uma vez que a polícia achou muito equipamento roubado de equipamento de som e estava procurando os donos, né? E tiveram outros casos depois que a gente estava procurando os equipamentos para ver se conseguia ajudar. Porque é tão caro. Tem outro instrumento. Aquilo é a vida toda, meu. Se ficar sem, você fica pelado, né? É muito complicado isso. Mas, mas é isso. A gente aprende o país que a gente vive, lugares onde a gente vai, principalmente na estrada, tem que estar muito esperto, o instrumento chama atenção e infelizmente, nesse momento, cabe a nós tomar cuidado, estar sempre ligado com isso. Porque já foram 300 histórias que eu já escutei. A gente está sempre vendo história acontecer disso. E, dica, você está com a sua van, você está com o seu carro, vai tirar as coisas do carro, cola o carro numa parede onde as pessoas não consigam abrir a porta, sabe? Bota pano para cobrir, evita deixar sempre as coisas no carro. Cara, eu nem bebo perto dos instrumentos. Então, é isso. Uma boa ideia. Tem uma história engraçada que, assim, engraçada agora que passou, mas no dia foi terrível. A gente estava indo para o ensaio da banda, de uma das bandas que o Franklin tem, e no caminho a gente sofreu um acidente de carro. A gente bateu num carro, bateu num poste. E eu saí ligando pro pessoal da banda para avisar que a gente não ia mais conseguir chegar pro ensaio, porque tinha acontecido um acidente. E foi muito engraçado o baterista perguntar assim: os instrumentos estão bem? A primeira pergunta do baterista foi: os instrumentos estão bem? Aí eu disse: estão bem, estão intactos. Ele: graças a Deus, e vocês estão bem? Aí, assim, a primeira preocupação dele era com os instrumentos, depois era com a gente. E a gente depois deu muita risada disso, né? Porque, assim, como músico, ele sabe o quanto é caro o instrumento, já veio logo na cabeça: poxa vida, o prejuízo do instrumento. E tem toda aquela questão de vocês terem vocês têm aquela ligação com o instrumento, né? Existe uma ligação. Aquela questão de você gostar e se dar... Eu não sei, tem uma coisa especial entre o músico e o seu instrumento. O instrumento, depois de um tempo que você fica tocando ele, só você molda ele. De alguma forma, você vai moldando pelo seu jeito de tocar. Aquele instrumento, ele fica com a sua cara, né? É muito engraçado isso. Tem um ex-guitarrista da nossa banda, que foi o nosso primeiro guitarrista, né, do Ted Marengos, que é o Pete. Ele tinha um negócio muito engraçado quando ele tocava. Ele
ele fazia toda a força da palheta dele era para cima. Então, quando ele tocava violão, ou quando ele tocava... Ele ia tocar meus violões, tocava minha guitarra, eu descobria quando ele tocava, porque ele riscava toda a parte de cima aqui com a palheta. Então, eu falava, ó, o Pete tocou meu violão, ó. Desgraçado. Tocou minha guitarra. E todas as guitarras dele tinham a parte de cima aqui, assim, toda alanhada, né? Tinha que botar um escudo ao contrário, né? É interessante isso, porque fica mesmo a marca da pessoa. E como foi vocês fizeram recentemente uma turnê nos Estados Unidos, não foi? Passaram, acho que, deixa eu ver aqui, foram 33 shows em 14 estados. Opa, né? travou, voltou? Voltou. Eu queria saber sobre a turnê que vocês fizeram nos Estados Unidos. A gente fez uma tour lá por 2 meses dos Estados Unidos. Foi assim, a melhor experiência de shows que a gente já teve, de tour mesmo, porque foi literalmente entrar seis malucão numa van e vamos embora descobrir esse país inteiro aqui. Entramos o país adentro, a gente atravessou 2 vezes os Estados Unidos, né? Pelo sul, depois chegamos em Nova York e atravessamos pelo norte até voltar para Los Angeles. E foram 33 shows, passamos por 9 estados diferentes, foram 17 mil quilômetros, foi tipo um negócio absurdo em 45 dias. E a gente passou por cidades muito... inóspitas. Não, inóspitas e cidades de muita história, né? Como Austin, no Texas, Memphis e Nashville, Chicago, Nova York, Denver, Cleveland, que tem o Rock and Roll Hall of Fame, que a gente conheceu, Seattle. Não, em Seattle a gente tocou no bar onde começou a tocar em bares, né? Mas era o Central Bar, chama. Em Seattle tocava o Jimi Hendrix e onde começou a tocar o Nirvana também. Então tem muita história, né? Assim, nos lugares também. E isso é uma coisa que a gente está discutindo hoje, até como o Brasil não cultua e não faz reverência à história, aos lugares legais, aonde passaram as bandas, quais são os bares importantes, onde todas as bandas passaram, quais foram os discos, os estúdios importantes. E isso que faz a cultura dos Estados Unidos dominar, é o nosso espírito de vira-lata que nunca tá bom, e a gente sempre não dá valor para as coisas que a gente faz, que a gente produz. Então é muito importante que a gente comece a dar valor para os locais onde passam os artistas, onde passam as bandas e estão escrevendo a história, né? E cada cidade dos Estados Unidos tem a sua história lá, que está lá muito bem acessível, todo mundo vai, visita. O movimento lá é muito organizado, o formato, né, de shows é muito organizado, né? Você tem níveis de booking de shows, né? Você tem o booking de entrada, que são os bookers que trabalham só com bandas independentes, que estão começando, que estão tentando lançar os primeiros shows lá. Tem os bookers já de médio porte, que já entra mais em festival, casas de shows maiores, vendas de ingressos com cachê maior, e até o mainstream. Então você tem os estágios, né, que você passa lá, muito organizados desde o princípio. Isso que é uma grande diferença. Lá a gente consegue agendar uma turnê de 33 shows, 45 dias, coisa que aqui no Brasil para a gente é muito complicado, por logística, por cachê, por estrutura. Então foi um grande aprendizado também para a gente ver como que o formato funciona lá e como que a gente pode aplicar isso também aqui na nossa cena, no nosso mercado do rock, né? Que precisa de estrutura e falta, acho que talvez, se espelhar um pouco nesses modelos que funcionam muito bem, né? E falta acreditar. As pessoas têm que acreditar muito mais. Porque, assim, aqui no Brasil,
Acho que agora tá melhorando a visão, mas eu, pelo menos, minha opinião, é que por muito tempo a música autoral no Brasil ela não era muito valorizada. E agora parece que as pessoas estão mudando a visão disso. Estão vendo que nós temos músicos que fazem um excelente trabalho e que não deixa a desejar nada para bandas de fora. Né? A gente tem. E eu falo isso não é só porque estou na frente de vocês, mas eu vi o material de vocês, é um material de qualidade, tanto as músicas, né? Eu gostei demais das músicas, como eu gostei dos clipes que eu assisti. Eu achei muito bem produzido. Então, até de Marengos é uma banda que não deixa a desejar em nada. Como é que foi essa recepção lá fora, quando vocês estiveram lá? Porque vocês estavam lá cantando na língua deles, né? Como é que foi essa recepção assim, de uma banda brasileira ter o nível que vocês têm fazendo show lá fora? Ah, foi muito legal. Eu acho que assim, a gente já tem experiência em Londres, que a gente já foi tocar lá, mas assim, especificamente nos Estados Unidos, eles respeitam muito, né, bandas que estão apresentando o seu próprio trabalho. Então, independente, eles não querem saber muito de onde você é, não. Se você apresenta alguma coisa que eles realmente conectam e gostam, e eles vêm falar com você, eles vêm querer saber de você, eles compram o seu CD, eles te dão uma ajuda, porque eles sabem que você está no meio da tour, que você precisa chegar na cidade seguinte. Eles têm mais eles cultuam mais as bandas. Eles nem sabem direito o que é banda cover. Eles não querem uma banda cover. Eles querem saber o que tem de novo ali acontecendo na esquina. Entendeu? E, Aqui eu acho que essa é a grande diferença. Os bares estão tomados só de bandas cover e a cena que deveria estar sendo sempre alimentada pelos donos de casa de show, os próprios donos de bares, né? Eu acho que precisam acreditar mais nesse potencial das bandas e apresentar sempre algo novo, valorizar isso de uma certa forma, porque por mais que sempre o papo seja, não, isso não dá dinheiro pra gente, né? Porque as pessoas estão sempre correndo atrás de dinheiro, tá certo, mas a arte vale muito mais do que dinheiro nesse aspecto, né? Assim, a gente precisa dar força para a cultura e para a arte, porque é isso que É o futuro também, né? vai moldar o nosso o nosso modo de entender a história, né? De entender de se entender como cidadão brasileiro. Até nesses momentos de você ir lá para fora. Você vai lá para fora, você precisa estar com as suas raízes aqui, sabendo exatamente o que você está querendo passar e o que você vai voltar e contar para os seus próximos, né? Para suas... e a Só para... música é importante, a arte como um todo é importante, porque assim, num momento como esse, todos os países estão passando por esse problema da pandemia, do Uhum. corona. A música teve bastante presente na vida de todos, seja no momento triste, seja no momento alegre, seja para desopilar. A música estava presente, a arte também, todas as formas de arte estavam presentes, seja a dança, seja a pintura, pessoas que estavam tentando passar o tempo de alguma forma. E eu achei, assim, eu acho que a música foi fundamental, graças a Deus, aliada às redes sociais, né? Porque a gente pode teve esse boom da questão das lives. E através dessas lives, muita gente pôde ter acesso às bandas autorais, conhecer mais o trabalho deles, assistir mais o trabalho nesse período de pandemia, né? Por conta das redes sociais. Achei muito importante a união das bandas, a forma como elas estão trabalhando, porque elas tiveram que se adequar a esse momento novo. Então, as bandas mudaram muita coisa para se adequar a esse período e poder lançar seus trabalhos, poder lançar. Porque tinha banda que estava no meio da gravação, teve que interromper, teve banda que estava gravando clipe, teve banda que estava saindo em turnê, então tudo isso foi interrompido por conta dessa pandemia, né? E todo mundo teve que se adequar a essa nova forma. Então a gente vê o quanto a música é importante, porque ela está ali no nosso dia a dia, fazendo parte da nossa vida. Sim. Ver a A gente estava começando a nossa tour, né, do ano de 2020, teve que parar também, né? Daí virou lives.
A gente fica o tempo todo na internet. Mas, ó, eu tô vendo uma pergunta aqui, ó. Por que cantar em inglês? Então, tem duas explicações para isso. A primeira é que música é livre. Você pode cantar da forma que você quiser. Se eu quiser cantar em chinês, eu canto. Se quiser cantar em tailandês, ou em qualquer austríaco, eu canto. Mas a outra explicação é porque a gente começou a achar que o rock se encaixava melhor. A linguagem do rock pede para você cantar em inglês, que nem o samba pede para você cantar em português. Não é uma regra, mas também é onde a gente se sente mais confortável, né? E é um desafio, não deixa de ser um desafio a gente compor em inglês, porque você escrever uma letra que você quer passar algo realmente com conteúdo em inglês é difícil, né? Você transcrever, né? Da sua língua. E uma coisa também não anula a outra. Não é porque até hoje a gente não lançou uma música em português que a gente não se interessa em talvez um dia fazer, né? É completamente livre. Acho que a expressão, a maneira como a gente se expressa tem que ser mais natural e às vezes você tem um lance de querer chegar em uma sonoridade, um tipo de expressão que às vezes uma língua explica melhor, né? Não sei, mas acho que enfim, acho que é sempre uma opção e uma coisa nunca exclui a outra, né? Eu queria pedir uma coisa, assim, eu não sei se vocês podem. Já está acabando a 1 hora. Se vocês teriam tempo de mais uns 20 minutos para a gente completar, porque eu queria perguntar também sobre o filme, que o Tomás fez a parte toda trilha musical, né? E aí eu queria falar sobre isso e falar mais sobre as composições da Ted Marengo. Vocês teriam condições de a gente abrir uma outra live, ficar mais um pedacinho só para conversar? Claro, claro. Então pronto. Que aqui já está fazendo 57 minutos, aí eu vou encerrar essa e abro outra para a gente continuar e finalizar. Tá bom? Legal. Então, Tá até bom, já, então até galera. Vai esperar entre voltar. aqui. Pode falar. Vai esperar essas 9 pessoas que estão aqui para ver a continuação desse assunto interessantíssimo que a gente está falando. Pronto. Até já, gente. É. Aí vocês ficam atentos para entrarem de novo, tá, gente? Pode E deixar. avisa os amigos também. Até já. Até já.